Em Foco com o professor Eduardo. Olá, galerinha, sou o professor Eduardo e hoje faremos a resolução da atividade sobre cilindro. Vamos lá? Questão 01. Uma embalagem de talco na forma cilíndrica possui 15 centímetros de altura, né? A questão fala isso, 15 centímetros de altura, e base com 3 centímetros de raio. Aí a questão pergunta para a gente qual é o volume máximo em centímetros quadrados de talco que essa embalagem comporta. Então veja, temos aqui uma embalagem na forma cilíndrica, que foi o que a questão disse, tá? Aí a questão diz o seguinte, ó, a altura aqui, tá? Essa altura aqui falou que é 15, certo? Ele disse que o raio é 3. Então perceba que o raio, não é isso? Nós temos aqui que esse raio aqui é 3. E ele quer o volume. Então nós já vimos que o volume de uma figura cilíndrica é a área da base vezes a altura. E vejam, o volume ele vai ser igual. A base de um cilindro, tá? É circular, é um círculo. Então como é que eu calculo a área de um círculo? Então, é π vezes raio ao quadrado, não é isso? E vezes a minha altura aqui. Então, o volume dessa embalagem de talco vai ser π, vou repetir o π, porque ó, nas alternativas já tem o π, então vou repetir ele. Vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Tudo bem? Então, o volume será igual a π vezes 3 ao quadrado dá 9 vezes 15. Então, nós temos aí, de forma bem prática, que o volume é igual. Se você multiplicar aí 9 vezes 15, você vai obter um total aí de 135 π, ok? Qual a unidade? Centímetros cúbicos. Então, esse é o volume procurado na questão, que aqui está na nossa alternativa C. Percebeu como é simples? Vamos então agora à nossa questão de número 2. Um reservatório em formato cilíndrico, cujo raio é 2 metros. Então, perceba que ele falou que o raio aqui, ó, 2 metros. Falou que a altura é 10 metros, como mostra a imagem abaixo. Seguir. Qual é o volume desse reservatório? Então, ó, o volume aqui é a nossa pergunta. E nesse caso aqui, ele já disse que π, ó, é 3,14. Então, vou ter que substituir aí, tá bem? Então, vamos lá. Aqui já tem a figura, onde a altura é 10 e o raio é 2. E ele quer que a gente calcule o volume. Então, perceba, ó, de forma simples, que o volume de uma figura, de um sólido no formato cilíndrico volume é igual à área da base vezes a altura, correto? Então, o volume já vimos que a área da base de um cilindro é um círculo e a área de um círculo é π raio ao quadrado vezes a altura, ok? Substituindo as informações, nós temos ó, que o volume é igual π, ele falou que é 3,14, vezes o raio ele falou que é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes a altura, 10, tá certo? Então, ó, então veja que a gente tem assim, o volume é igual 3,14 vezes 2 ao quadrado aqui, nós temos que é 4 vezes 10, e esse volume será igual. Pessoal, perceba que primeiro eu vou multiplicar esse 3,14 vezes 10. Por quê? Porque como é multiplicação por 10, então 10 tem um zero, eu vou só adiantar a vírgula uma casa para frente, correto? Então a vírgula está aqui, ó, ela vem para cá. Então vai ficar o quê? 31,4, tá certo? Vezes 4. E esse volume será igual, ó, 4 vezes 4, aqui, ó, 4 vezes 4, tá 16, vai 1, não é? 4 vezes 1, 4 e 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Então, como aqui tem uma casa após a vírgula, aqui na minha resposta também, uma casa após a vírgula. Então, 125,6. Aí a unidade aí é metros, né? Então, metros cúbicos, tá certo? Então, esse é o meu volume.
que aqui está na alternativa A. Beleza? Simples. Então, vamos agora à nossa questão de número 3, tá certo? Ele diz, um volume, um cilindro circular reto, de volume 20π, tá? Então, ele dá aí pra gente, ó, que o volume desse cilindro aí é 20π. Ele diz que a altura é 5 centímetros e ele quer o quê? A sua área lateral. Perceba que ele quer que a gente calcule a área lateral em centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, veja o seguinte, ó. Como ele quer a área lateral, a gente tem que lembrar o seguinte, que a área lateral de um cilindro, a área lateral, né, de um cilindro é... Então, veja, ó, a área lateral do cilindro, pessoal, nós temos aqui ó, o cilindro normal e aqui nós temos o cilindro de forma planificada, tá? Então, aqui está a forma planificada do cilindro, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é a planificação, tá certo? Desse cilindro. E ele quer a área lateral, ó. Perceba aí que a área lateral, essa parte que está aí de amarelo, essa é a área lateral. Quando a gente planifica um cilindro, a parte lateral vira o quê? Vira um retângulo. Então, ó, a área lateral do cilindro é calcular a área desse retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura, tudo bem? Então, ó, só perceba o seguinte, minha área lateral aqui será igual base. Quem é a base dessa figura de amarelo? Está aqui, ó, a base da figura de amarelo é 2πr, tá? Então, 2πr. Por que 2πr? Porque ó, esse cilindro, quando eu planifiquei ele, ele formou esse retângulo, mas esse retângulo ele é circular, não é? Ó, ele é circular, ele é essa parte aqui do cilindro. Então, como ele é circular, então é como se fosse a base, o comprimento desse retângulo aqui, é o comprimento do círculo, que é o comprimento da circunferência. Então, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, né? 2πr. Então, por isso que a base é 2πr. Aí, vezes a altura, ok? Perceba mais o seguinte. Então, minha área lateral aqui será igual a 2 vezes π vezes o raio, ó. Eu não tenho, pessoal, o raio e a altura, então vou repetir aqui o raio. E a altura, ele já me disse que a altura desse cilindro é 5, ó, tá? Então perceba que para mim continuar na questão aqui, eu vou ter que descobrir, ó, o valor do raio, tá certo? Como é que eu vou descobrir o valor desse raio? Vou descobrir usando a dica que ele deu na questão, tá? Qual foi a dica que ele deu na questão? Volume. Na questão ele falou sobre volume. Então, vou usar a fórmula do volume de um cilindro, que é área da base, né, vezes a altura. E a gente sabe que quem é o volume do cilindro? Ele falou aqui, é 20π, ok? Igual, quem é a área da base do cilindro? Π vezes r ao quadrado, tá certo? Vezes, quem é a altura desse cilindro? 5. Tudo bem? Tá aqui. Então, perceba que aqui também, ó, eu já posso cortar, ó. Esse π que está aqui com esse π aqui, a gente corta. Então, ficou quem aqui? Ficou 20 igual a r ao quadrado vezes 5, 5r ao quadrado, tá? Invertendo aqui, vai ficar, ó, 5r ao quadrado igual a 20. Agora, meu r ao quadrado será igual a 20. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu r ao quadrado é igual a quem? 4. Ok? Então, ó, meu r é igual a raiz quadrada de 4. Então, o r é 2. Ok, pessoal? Então, ó, usando a dica do volume, a gente descobriu que o raio ele é 2. Então, aqui a gente substitui, ó. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, ó, que é 2 vezes 5. Então, a minha área lateral será igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20π, ok? Então, a minha área lateral
é essa. Beleza? Área lateral, 20π, que aqui está na alternativa E. Certo? Então vamos agora à nossa questão de número 4. Sabendo que uma lata de azeite cilíndrica tem a lata de azeite cilíndrica, ele diz que tem 8 centímetros de diâmetro, 18 centímetros, 18,5 centímetros de altura, e ainda que nessa embalagem, nessa lata, vem marcando o conteúdo de 900 ml. O que é que ele diz aqui? O volume de ar contido na lata cheia e fechada é. Então, pessoal, ele quer saber o que? O volume de ar, tá? Ele quer saber o volume de ar. E aqui ele diz, ó, a DOT-P igual a 3,14. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Para a gente calcular o volume de ar, primeiro eu vou ter que calcular o quê? O volume da lata, não é isso? Vou ter que calcular o volume da lata. Então, nós temos aqui uma lata, tá? Lata de azeite, beleza? E ele disse que essa lata de azeite tem 8 centímetros de diâmetro. Isso significa, não é, que o raio aqui, ó, o raio aqui é 4. E ele disse que essa altura aqui é quanto? 18,5. Muito bem, centímetros. Beleza? Pronto. Então, ó, primeiro eu tenho que calcular o volume dessa lata. Como é que eu calculo o volume dessa lata? Volume é igual à área da base, né, que é cilíndrica, vezes a altura. Então, meu volume é igual à área da base é π vezes raio ao quadrado, aí vezes a altura. E meu volume será π 3,14 vezes, quem é o raio? Raio é 4. 4 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 18,5. Então, meu volume será 3,14 vezes 4 ao quadrado dá 16, né? 4 ao quadrado dá 16, vezes a altura aqui que é 18,5. Então, pessoal, veja o seguinte. Pegando esse 3,14, né? Multiplicando por 16 e multiplicando por 18,5, você vai obter aí um total de 929,44 centímetros cúbicos. Então, esse, pessoal, ó, é o volume da lata de azeite. Beleza? Então, pois bem, vamos lá. Agora vem uma questão. Como aqui ele falou em ml, né, ó, ele falou em conteúdo em ml, a gente vai fazer uma pequena transformaçãozinha. A gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ok? Então, o volume, né, ó, o volume dessa lata de azeite cilíndrico, o volume total dela vai ser o quê? 929,44 ml. Beleza? Pois bem, então, se o volume total, ó, se o total é 929,44, tá? E ele disse que dentro dessa lata, o conteúdo que vem nela de azeite, o conteúdo de azeite é só 900 ml. Então, se eu subtrair esses 900 ml do total, sobra o que para a gente? 29,44, ok? Então, esse 29,44 que sobra é o que? É o ar que tem na minha lata, tudo bem? Então, a resposta aqui, letra A. Se vocês perceberem aí, essas embalagens, a maioria delas, elas não vem totalmente cheia, tá? Tem um espaçozinho que é o espaço do ar, beleza? Vamos agora à nossa questão de número 5. A questão de número 5, ela diz o seguinte, ó. Uma pessoa comprou 1 litro de leite, olhe, informação importante, a pessoa comprou 1 litro de leite. E após beber certa quantidade, ela colocou o restante dele em uma caneca de alumínio na forma de um cilindro circular reto com 10 centímetros de diâmetro, conforme ilustra a figura, tá aqui. Aí a questão diz:
Sabendo-se que o leite, ao ser colocado na caneca, atingiu a altura de 8 centímetros, pode-se concluir corretamente que a quantidade de leite que a pessoa havia bebido antes de colocar na caneca era... Aí aqui já pi é 3. Então, vamos entender a questão. Uma pessoa comprou 1 litro de leite, tá certo? Então, a pessoa comprou 1 litro de leite, tá? A pessoa comprou aqui, ela comprou 1 litro de leite. O que foi que ela fez? Ela bebeu uma parte, então a gente vai subtrair desse litro de leite, a gente vai subtrair o que ela bebeu, não é isso? Que ela bebeu, e a subtração disso aqui vai ser o quê? Vai ser o restante. Tá certo? Então perceba, ela comprou 1 litro de leite, bebeu uma parte, então a gente vai subtrair o que ela bebeu desse 1 litro e vai ser igual a esse restante aqui. Então perceba que esse restante aqui está vinculado ao que ela colocou na caneca, ó. Então, o que restou, ela colocou aqui na caneca. E quando ela colocou na caneca, atingiu 8 centímetros, tá? Então tá aqui, ó. E a questão pede para a gente apenas o que ela bebeu, tá? Mas para mim saber o que é que ela bebeu, eu tenho que saber quanto é que restou, tá? E a questão me diz claramente que o que restou, quando ela colocou na caneca, atingiu 8 centímetros de altura, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular agora o volume do restante, tá? A gente vai calcular o volume do restante. O volume, como aqui é formato cilíndrico, então o volume segue isso, ó, área da base vezes a altura, tá certo? Então, área da base a gente já sabe que é π vezes raio ao quadrado, né? Vezes a altura. Substituindo aqui, nós temos π, que ele falou que é 3, vezes o raio. Ó. Perceba que se o diâmetro é 10, o raio é a metade, ó, é 5. Então, 5 ao quadrado vezes a altura do que restou. Então, ó, quando ele colocou aqui dentro, atingiu 8 centímetros, beleza? Então, aqui, ó, 3 vezes 5 ao quadrado dá 25, vezes 8, que a gente tem um total aqui de... Se você multiplicar aqui 3 vezes 25 vezes 8, vai dar um total de 600 centímetros cúbicos, tá? E a gente já viu que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, lembre disso, ó, tá? Então, o que restou aqui foi 600 ml, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, veja só. 600 ml aqui foi o que restou, não é? Então, perceba de forma bem intuitiva, ó, de forma bem intuitiva. Se eu tinha 1 litro de leite, vocês sabem que 1 litro de leite é 1000 ml, correto? É 1000 ml. Aí, nisso, ela bebeu uma parte, que eu não sei. Eu vou subtrair o que ela bebeu, tá? Vou subtrair o que ela bebeu. Então, quando eu tenho 1000 ml, eu bebo uma parte e me resta 600 ml, então, ó, de forma bem intuitiva, dá para a gente perceber o que? Qual o número que eu faço? 1000 menos um valor que vai dar 600. Então, de forma intuitiva, já dá para ver que isso aqui é 400, não é? Porque, ó, 1000 menos 400 dá 600. Então, o que ela bebeu foi 400. Ou você pode fazer da seguinte forma. Se eu tenho 1 litro de leite, que é 1000 ml, então se restou 600, então menos 600 ml, então quando eu subtraio aqui 1000 menos 600, o que? Dá o que para a gente? 400. Então essa
400 aqui, que é a alternativa C, foi o que a pessoa bebeu, beleza? Vamos agora à nossa questão de número 6. Vamos lá. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores, né, conforme você vê aqui na figura, kits com 6 tambores. Então, um kit, 6 tambores, para abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Além disso, cada família envolvida irá pagar R$ 2,50 por metro cúbico. Beleza? Então, uma família que utilizar 12 vezes o kit, em um mês, pagará a quantia de... Então, pessoal, informação importante aqui, pi é 3. Então, o que é que a questão diz? A questão diz que eles montaram kits com 6 tambores, tá? E que por mês a família vai pagar R$ 2,50 por metro cúbico. Informação importantíssima, porque como ele fala aí que é R$ 2,50 por metro cúbico, toda vez que fala em metro cúbico, a gente vai estar trabalhando com volume, beleza? Então, eu vou ter que calcular o volume desses tambores, tá certo? E essa família usou o kit 12 vezes, tá certo? Então, perceba o seguinte, como falou aqui que é 2,50 metro cúbico, eu vou ter que calcular o volume, tá? Então, volume, esses tambores são cilíndricos, não é? Então, volume é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, o volume será, área da base é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, o volume vai ser, ó, lembrando que a base aqui é cilíndrica, então a base é um círculo. Então, vamos lá. Π, na questão disse para a gente que o π é 3, vezes raio ao quadrado. Então, vamos ver quem é o raio. Pessoal, ó, a questão disse que a altura está em metro e o diâmetro está em centímetro. Se o diâmetro é 40 centímetros, isso quer dizer que o raio é a metade, correto? O raio é 20 centímetros. Tudo bem? O raio é a metade. Agora perceba que uma unidade está em metro, a outra em centímetro. Eu vou ter que transformar. Aí para transformar, vamos ver a regrinha. Ó. Metro, decímetro, centímetro. Eu vou transformar em metro. Por quê? Porque o metro cúbico aqui, ele quer saber, 2,50 é o metro cúbico. Então eu vou transformar em metro. De centímetro para metro, eu volto 2 casas. Então, se eu volto 2 casas, eu vou dividir por 100. Tá certo? Então, pegando esse valor aqui, 20 centímetros, e dividindo por 100, eu encontro que o raio é 0,2 metros. Tá bem? Isso aqui é o raio. 0,2 metros. Então, vai ficar aqui, ó, 0,2 ao quadrado vezes a altura, que é 1 metro. Tá? Então, pessoal, perceba o seguinte. Então, que esse volume aqui vai ser, se você multiplicar aí, ó, 0,2 vezes 0,2, aqui, ó, 3 vezes, vou ter um total de 0,04 vezes 1. Então, veja aqui que eu vou ter, ó, esse volume vai ser igual a 3 vezes 0,04, nós temos um total aí de 0,12 metros cúbicos. Agora, perceba o seguinte, pessoal. Esse 0,12 metros cúbicos é apenas um tambor. Tá? É apenas um tambor. Só que aí, vamos ver quanto é que essa pessoa vai pagar. Não é? Quanto é que ela vai pagar. Beleza? Então, vamos ver isso. Então, perceba o seguinte. Que o volume, ó, de um tambor é 0,12, tá? Mas o kit tem quantos tambores? O kit tem 6, então vou multiplicar por 6, beleza? Então, ó, o kit tem 1, 2, 3, 4,
5, 6 tambores. Então, vou multiplicar por 6. Tá certo? Beleza. Agora, perceba o seguinte. Essa pessoa, essa família, usou o kit quantas vezes? 12 vezes. Vou multiplicar também por 12. Tá certo? E quando eu multiplico aí, ó, quando eu multiplico 0,12, tá? Vezes 6 vezes 12, eu tenho um total aqui de 8,64, tá certo? Metros cúbicos. Foi o que essa família usou em um mês. Beleza? Só que aí a questão quer saber quanto é que ela vai pagar em dinheiro. Então, ó, se ela usou 8,64 metros cúbicos e cada metro cúbico é 2,50, então eu multiplico esse valor por 2,50. Então, 8,64 vezes 2,50 nos dá um total aí de 21,60, tá? Então, esse é o valor que ela pagou, que é aqui nossa alternativa B, tá certo? Vamos à nossa questão de número 7. Uma fita retangular, tá? De 2 centímetros de largura. Então, tá aqui, ó, a nossa fita, tá? Essa fita está aqui de 2 centímetros de largura. Foi colocada em torno de uma pequena lata cilíndrica de... A lata completa tem 12 centímetros de altura e 192 pi de volume. A questão diz, dando uma volta completa em torno da lata, como ilustra o modelo abaixo. O que a questão quer saber da gente? A área, tá, da região da superfície da lata ocupada pela fita. Tá certo, pessoal? Então, a questão quer da gente somente isso. A questão quer que a gente encontre a área ocupada pela fita. Se vocês perceberem aí, a área ocupada pela fita é como se fosse a área lateral do cilindro. Que a área lateral do cilindro é 2πr vezes a altura. Tá beleza? Então, a área lateral de um cilindro é 2πr vezes a altura. Tá? Então, essa minha área lateral, ela será 2, tá? Vezes π vezes o R, ó, perceba que o R, eu não sei quem é o R, e vezes a altura. Preste atenção aqui, ó. Essa altura aqui, como eu quero saber a área lateral da fita, então essa altura aqui é a altura da fita, tá bem? Que é 2, ó. Tá certo? Só que aí, falta a gente descobrir quem é o valor do raio. Tá ok? Como é que eu descubro o valor do raio? Usando a dica que foi dada na questão, que é o volume. Então, eu vou usar o volume do cilindro, e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume, eu já sei que é 192 π vezes a área da base de um cilindro. A gente sabe que a área da base ela é circular, então é πr ao quadrado, vezes a altura. Essa altura aqui, pessoal, é a altura do cilindro, que é 12, tá? A altura do cilindro. Não confunda. Aqui é a altura do cilindro, porque eu estou aqui usando a fórmula do volume do cilindro, tá bom? Aqui eu usei a altura 2, porque aqui é a altura lateral, só que da fita, tá? Então, aqui é a área lateral, somente da fita, tá certo? Então, aqui, ó, perceba que aqui eu posso cortar π, esse π, vai ficar 192 igual r ao quadrado vezes 12, dá 12 r ao quadrado, correto? Perceba o seguinte, esse 12 está desse lado multiplicando, ele vem para esse outro lado aqui dividindo, ó. Não é isso? Ó? Então, r ao quadrado. Tá certo? Colocando já na ordem aqui, ó, r ao quadrado é igual. Se você dividir aí, ó, 192, pessoal, dividido por 12, você vai obter aí um total de 16. Então, o raio aqui é a raiz quadrada de 16, onde o raio é 4. Eu considero o 4 positivo porque o raio é positivo. Então, eu venho aqui, ó, a área da fita, não é isso? Ó, é 2 vezes π, vezes o raio que eu descobri agora, que é 4, vezes 2.
Então, se você multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 2, 16. 16π é minha área da fita, alternativa C, beleza? Vamos agora à nossa questão de número 8. Fernando encheu completamente com água um copo em formato cilíndrico com 6 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura. Depois, ele pegou, tá? Ele transferiu toda a água desse copo para outro copo, também cilíndrico, com 8 centímetros de diâmetro. A pergunta é: qual a altura atingida pela água nesse novo recipiente? Tá bem? Então vamos lá analisar por partes a nossa questão. Primeiro, Fernando tinha um copo. Esse copo aqui, ele disse que esse primeiro copo era 6 centímetros de diâmetro, então quer dizer que o raio aqui é 3, confere, e 8 centímetros de altura. Altura 8, tá? Então esse é o primeiro copo. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o volume desse copo todinho aqui, pegou o volume desse outro copo todinho e transferiu para esse. Ele pegou o volume desse copo e transferiu para esse aqui, tá? Beleza. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Nós vamos calcular o volume aqui desse copo de número 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, volume do copo 1. Como tem um formato cilíndrico, o volume é o quê? Área da base vezes altura. Então, o volume do copo 1 é área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do 1 vai ser π vezes o raio do copo número 1 aqui é 3. Então, 3 ao quadrado vezes a altura, que a altura é 8, correto? Então, o volume do copo 1 vai ser π. Ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 8 dá 72π. Tá certo? Então, o volume desse copo aqui é 72π. Beleza? Então, o que é que ele fez? Ele pegou esse volume todinho aqui e jogou nesse copo. Tá? E jogou nesse copo. E sabendo que esse copo aqui, a questão me disse que esse copo aqui, deixa eu colocar aqui, beleza? Ele falou que o raio, ó, ele falou que o diâmetro desse outro copo, o diâmetro é 8. Então, o raio aqui é 4, tá certo? E ele quer saber, quando ele pegou esse volume aqui e colocou aqui, ele quer saber qual a altura que atingiu, tá certo? Qual a altura atingiu. Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai calcular o volume do copo número 2. O volume é o quê? Área da base vezes a altura. Perceba agora o seguinte, ó. Quem é o volume do copo 2? É o volume do copo 1, que é 72π. Beleza? Então, ó, 72π. Igual, área da base, π vezes r ao quadrado vezes altura. Para facilitar, ó, posso fazer um corte aqui, ó. Π aqui, com esse π aqui, corto. Fica 72 igual raio. O raio nesse copo 2 aqui, o raio é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, né? Vezes a altura. Beleza? Então, perceba que eu tenho aqui, ó, 72 é igual a 4 ao quadrado dá 16. Então, vai ficar 16H. Invertendo aqui, nós temos que 16H é igual a 72. E nós temos que H é igual a 72 dividido por 16. Então, esse H vai ser... Pessoal, de forma bem simples, vocês vão elaborar a continha e dividir 72 por 16, tá certo? Mas se você tiver dificuldade com divisão, ó, você pode fazer assim, ó, 72 sobre 16. Como os dois são pares, você simplifica por 2, que é metade, ó. Metade de 72, 36. Metade de 16, 8. Aí, ó, como são pares, pega a metade dos dois. Metade de 36 dá 18. Metade de 8, 4. Ok?
Ainda dá para pegar a metade, ó. Metade de 18 dá 9, metade de 4 dá 2. E agora fica mais fácil, ó. 9 dividido por 2, 4,5, ok? Então, 72 dividido por 16, 4,5, tá? Alternativa B. Então, 4,5 é essa altura aqui, ó, do copo de número 2. Vamos agora à nossa questão de número 9. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna, ok? Eles vão construir uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, ó, formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Beleza? Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π e a questão diz: qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, pessoal, ó, vamos recapitular aqui. Ele quer o aumento em metros no raio, beleza? Então, ele quer o aumento em metros do raio. Beleza? Então, vamos lá. A cisterna número 1, que é a cisterna antiga, ele falou que essa altura aqui mede 3 metros. E ele falou que o diâmetro é 2 metros. Então o raio aqui, né, é 1. O raio é 1 metro. Tá certo? Então, essa é a cisterna antiga. Aí, dessa cisterna antiga, ele vai construir uma cisterna nova. Tá? Pessoal, desconsidere aí a proporção, mas eu coloquei ela maior só para dar ênfase. Mas ele disse, ó, nessa cisterna nova, ele disse que o volume aqui é para ser 81 metros cúbicos, tá certo? E ele disse que a altura mantém-se a altura atual. Ou seja, qual é a altura atual? Essa altura aí tem que ser a mesma altura da antiga, que é 3 metros, tá bom? Então, a altura da antiga é 3 metros, então ele disse que nessa atual aqui é para manter a mesma altura, 3 metros. Novamente, vale lembrar que as figuras aí não seguem essa questão da proporção, eu só aumentei essa segunda para dar uma ênfase maior, tá certo? Então, mas a altura é a mesma. E ele quer saber qual é o aumento do raio. Ó, então, vou ter que descobrir aqui qual é o raio dessa cisterna nova para mim saber quanto aumentou. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ó, calcular o volume aqui da cisterna nova, que eu vou chamar aqui o volume 2. Tá? Então, vamos calcular aqui o volume. Ó, calculando o volume da cisterna nova, volume é o quê? É a área da base vezes altura. Aí perceba, pessoal, ó, o volume dessa cisterna nova, ele já deu, ele quer que o volume seja o quê? 81, tá? Então, o volume aqui, ele disse que tem que ser 81. Então, igual a área da base é π vezes r ao quadrado vezes altura. Então, aqui a gente vai ter 81 é igual a π. Ele falou aqui, ó, que π é 3, tá certo? Vezes o raio ao quadrado, eu não sei quem é o raio, repete, e vezes 3, né? Porque a altura permanece a mesma, 3. Então, ó, a gente tem que 81 é igual, ó, 3 vezes 3 aqui dá 9. Dá 9 r ao quadrado. Invertendo aqui, eu vou ter 9 r ao quadrado igual a 81. Então, r ao quadrado é igual a 81. Esse 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter que r é igual a raiz quadrada, não é de quem? 81 dividido por 9, 9. Então, meu raio é raiz quadrada de 9,
3. Então, perceba que o raio aqui da nova cisterna, o raio é 3, tá certo? Só que perceba o seguinte, ó, na minha questão, ele quer saber o seguinte, ó, vou separar aqui. Ele quer saber quanto é que aumentou. Ou seja, na cisterna antiga, o raio era 1. Na cisterna nova, é 3. Então, de 1 para 3, aumentou quanto? Aumentou 2, não é? Então, ó, a nova é 3, a antiga é 1. Subtraindo 2 metros, tá bom? Então, a resposta, letra C, aumentou 2 metros. Vamos agora à nossa questão de número 10. Em certa loja, as panelas são anunciadas de acordo com sua capacidade. Uma panela dessa loja, com a etiqueta 4 litros, tá? Então a capacidade dessa panela é de 4 litros, está dizendo que ela tem 20 centímetros de diâmetro. A altura dessa panela é aproximadamente, então a altura aqui, ó, é a pergunta, ok, pessoal? Então veja, nessa panela aqui, ele quer saber a altura dessa panela, eu não sei qual é a altura, e ele me disse que o raio, não é, ó, o raio aqui da panela, se o diâmetro é 20, é porque o raio aqui é 4, tá? 4, desculpa. Se o diâmetro é 20, é porque o raio é 10 centímetros, tá certo? Então, ele quer saber a altura. A dica que ele deu foi que essa panela, ela tem a capacidade de 4 litros. Ó, 4 litros. Tá certo? Então, perceba que aqui a gente vai ter que fazer uma transformação, ó, porque minha unidade está em centímetro e a gente já viu que 1 centímetro é igual a 1 ml, não é? 1 centímetro é igual a 1 ml. Ou seja, 4 litros é igual a 4.000 ml, tá? Que é a mesma coisa que 4.000 centímetros cúbicos, tá certo, pessoal? Então, 4 litros é a mesma coisa que 4.000 ml, que 4.000 ml é 4.000 centímetros cúbicos, tá? Então, para a gente achar a altura dessa panela, a gente vai usar a fórmula do volume. Então, volume, tá? É igual, como essa panela tem um formato cilíndrico, é a área da base vezes a altura. Então, o volume dessa panela de 4 litros, eu já sei que é 4.000 centímetros cúbicos, não é? Igual, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura, ok? Então, aqui a gente tem ó, que 4.000 será igual ao π. Nesse caso aqui, nas alternativas, não tem a letrinha π, então aqui eu vou ter que substituir. Como a questão não me disse o valor de π, então π 3,14, ok? Vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura. Então, 4.000 é igual. Pessoal, 3,14, 10 ao quadrado é 100, vezes h. Vamos fazer essa multiplicação aqui, que é bem simples. Ó. Então, vai ficar, ó, 4.000 é igual 3,14 vezes 100. Como o 100 tem 2 zeros, é só pegar a vírgula e deslocar ela 2 casas. Então, dá o quê? 314H. É isso? Vezes a altura, então H. Invertendo aqui, eu tenho 314H é igual a 4.000. E o meu H, que é a altura, vai ser 4.000 dividido por 314. Então, se você dividir aí 4.000 por 314 vai dar um valor aproximado 12,7, tá? 12,7. Olhando para as alternativas, quem mais se aproxima é a alternativa D, 13 centímetros, ok? Então, a altura dessa panela de 4 litros, 13 centímetros. Finalizamos aqui mais uma resolução. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até a próxima.